Em nossos dias, existem mais de 7.000 línguas em todo o mundo. Só na União Europeia existem 24 línguas oficiais e mais de 100 idiomas minoritários no continente. Idiomas minoritários é quando o idioma ainda não virou língua oficialmente. Cerca de 400 idiomas são falados por mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, e esses têm uma origem comum. Línguas como o português, o inglês, o islandês, o grego, o persa podem parecer completamente diferentes, mas todas pertencem à mesma família, a indo-europeia. Onde a base dessas línguas surgiu e como se disseminou ainda é um problema com hipóteses conflitantes. Uma pesquisa publicada na revista Science garante que a origem das línguas ocorreu em torno de 9.000 anos atrás em Anatólia, lá na atual Turquia hoje, e acompanhou o desenvolvimento de um marco da história da humanidade, a agricultura. Esse é o conceito secular e científico das origens das línguas em todo o mundo. Mas nós cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, sabemos que não foi nada disso. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, no verso 5, e nós vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Já está pronto? Abriu a Bíblia? A palavra de Deus diz assim: o Senhor desceu à terra para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Isso aconteceu depois do dilúvio, tá? E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, ou seja, a torre. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua deles para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade e a torre. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Para aqueles que não conhecem a história bíblica, eu vou contar rapidinho o contexto para vocês entenderem. Presta atenção. O dilúvio aconteceu e a família de Noé estava na arca. Noé tinha 3 filhos e eles se chamavam Sem, Cã e Jafé. Quando as águas do dilúvio baixaram, o Senhor começou a povoar a terra a partir dos 3 filhos de Noé. E toda a descendência desses 3 filhos nasceram após o dilúvio. De Jafé nasceram os jafetistas, de Cã nasceram os camitas e de Sem nasceram os semitas. Deus havia visto justiça em Noé. Na verdade, Noé andava em justiça na presença de Deus e os filhos de Noé seguiam seu exemplo. Mas em um dos 3 filhos de Noé, rapidamente se desenvolveu uma semelhança muito grande com os homens que viviam antes ao dilúvio. Sem, Cã e Jafé seriam os fundadores do gênero humano a partir de então, e deles viriam o caráter e as características de seus descendentes. Sabe aquele negócio do filho puxar para o pai quando nasce? É isso. Os descendentes dos filhos de Noé puxariam os pais a partir dali. Inspirado por Deus, Noé deu uma prévia do que estas grandes raças seriam. A descendência de Cã seria declarada serva dos servos de seus irmãos, ou seja, escravos. Deus conhecia o coração de Cã e sabia que sua afeição natural em desobedecer a seu pai e a Deus também havia há muito corroído seu coração. Para vocês terem uma ideia, as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades ímpias que foram destruídas por Deus por causa de sua perversidade, vieram dos descendentes de Cã, na pessoa de seu filho Canaã. Se vocês estão com peninha de Cã, então preste atenção. Noé era agricultor de origem e foi o primeiro a plantar uma vinha de uvas depois do dilúvio. Só que num determinado dia ele ficou embriagado e ficou nu dentro de sua tenda. E ver a nudez do pai era o maior pecado do mundo naquela época. Cã viu
que o pai estava nu e foi contar a seus irmãos. Os irmãos pegaram uma capa e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. E quando Noé saiu de sua embriaguez e soube o que aconteceu, amaldiçoou o caçula, dizendo assim: maldito seja Canaã, ou seja, o filho de Cã. Será escravo de escravos para seus irmãos. Já a descendência de Sem e Jafé, por serem obedientes a seu pai e também a Deus, teriam um futuro brilhante por parte de seus descendentes. Os descendentes de Sem, por exemplo, deveriam ser o povo do concerto escolhidos por Deus, e os descendentes de Jafé deveriam especialmente participar das bênçãos do Senhor. A descendência de Cã, principalmente na pessoa de seu filho Canaã, desceram as mais degradantes formas de paganismo. A história bíblica conta isso. Se você for observar os povos que vieram da descendência de Cã, você vai perceber que esses se afastaram de Deus e se envolveram completamente com o paganismo. Para vocês terem uma ideia, por algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar juntos entre as montanhas onde a arca havia parado quando as águas do dilúvio baixaram. Mas a apostasia, o distanciamento de Deus e a descrença daquilo que o seu pai Noé acreditava e ensinava, determinou essa divisão. Os descendentes de Cã, principalmente, decidiram ir para a planície de Sinar, que ficava às margens do rio Eufrates. O lugar era lindo e eles foram atraídos principalmente pela fertilidade do solo. Nesta planície, eles decidiram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão grande que ela se tornaria uma das maiores maravilhas do mundo. Contrariando a Deus, que pediu que os homens se espalhassem e povoassem a terra. A construção daquela cidade e da torre concentraria aquela comunidade a fim de fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira, contrariando completamente o pedido de Deus. Aquela cidade para eles se tornaria uma metrópole de um império universal. Acreditam nisso? A torre era tão magnífica que atingiria os céus, livrando-os de um outro dilúvio, e ela permaneceria como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando sua fama até as últimas gerações. Era o que eles pensavam. Esses moradores da planície de Sinar não acreditavam no conceito de Deus, que não traria mais um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam até mesmo a existência do próprio Deus. Todo o empreendimento que fizeram na torre, conduzidos por Satanás, é claro, exaltava o orgulho daqueles que a projetaram. Ela desviaria a mente das futuras gerações de Deus, levando as pessoas à idolatria e a se esquecer completamente do Criador. E o povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata, de ouro, colocando-se em oposição ao governo do céu e da terra. A torre estava tão grande, tão alta, que os trabalhadores de cima não conseguiam comunicar-se com os trabalhadores da base, que eles mandavam os materiais. Eles colocaram então trabalhadores em pontos intermediários que deveriam repassar aos trabalhadores de sua base suas necessidades de materiais e instruções relativas à obra. Nesse momento aconteceu o que está escrito em Gênesis 11, no verso 7, nesse texto que nós lemos há pouco. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Naquele momento, a língua deles foi completamente confundida. Eles enviavam materiais que não haviam sido pedidos e as instruções transmitidas eram realizadas muitas vezes ao contrário das que tinham sido dadas. Eles ficaram em confusão e depois de algum tempo começaram a desanimar e o trabalho todo paralisou-se. Não havia mais harmonia, não havia mais cooperação e a frustração era tão grande que eles se censuravam completamente uns aos outros. A construção terminou em contenda e até mesmo carnificina. Raios do céu, como prova de desagrado de Deus, quebraram a parte superior da torre, que foram lançadas ao solo.
Até aquele tempo, os homens falavam a mesma língua. Depois de serem confundidos, aqueles que se compreendiam uns aos outros se uniram em grupos e foram para um lado. E os outros que se entendiam foram para um outro lado. Gênesis 11, no versículo 8, diz assim: Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade e a torre. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Sabe, muita gente não acredita nesta história da forma como eu contei para vocês nesse vídeo. Nem mesmo muitos cristãos acreditam assim. A história bíblica virou para muitos história da carochinha. Muitos preferem acreditar que a linguagem universal nasceu em Anatólia há 9.000 anos atrás, como dizem os pesquisadores cientistas da revista Science, por exemplo. Muita gente, inclusive cristãos, estão se dobrando ao que a ciência ensina, mesmo que ela vá contra o que a palavra de Deus diz. Muitos dos nossos filhos e filhas que entram nas universidades são levados a acreditar num outro Deus chamado ciência do que no Deus do céu, criador de todas as coisas. Muitas vezes nossos filhos e filhas são rechaçados pela comunidade científica, por professores e pelos próprios alunos, porque chegam à universidade acreditando num Deus criador e não na evolução em bilhões de anos. Eles são ridicularizados. Estes são os descendentes de Cã, que desacreditaram da existência de um Deus criador com uma promessa maluca de salvação e recriação do nosso planeta por causa do pecado. Vocês sabem a diferença dos homens e mulheres que construíram Babel para os homens e mulheres de hoje, salvo as exceções, é claro. Não existe nenhuma diferença. Os edificadores de Babel alimentaram um espírito de murmuração tão grande contra Deus e correram para a idolatria, como muitos faz hoje. E a idolatria pode ser qualquer coisa que está acima de Deus no seu coração. Não precisa ser propriamente um ídolo. Os edificadores de Babel decidiram estabelecer um governo completamente independente de Deus, criando uma confederação revoltosa, visando a exaltação própria. Alguns entre eles temiam ao Senhor, vocês sabiam? E foram enganados pelas pretensões destes ímpios e arrastados aos seus desígnios maus. E estes, hoje, cuidado, pode ser você que está sendo arrastado por falta de conhecimento das coisas de Deus. Por causa do amor a esses fiéis lá na Torre de Babel, o Senhor retardou seus juízos naquela época e está retardando seus juízos hoje por amor a você também. Você sabe o significado de Babel? Quer dizer confusão. Saia desta confusão, meu irmão. Deus só está esperando você sair. O tempo do juízo de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Ele derrubará as obras do orgulho humano. Onde você vai estar nesse dia? Lembre-se disto que eu vou te dizer. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Reflita em tudo isso que eu te falei. O Senhor mandou dizer isso para você hoje. Saia enquanto é tempo.